Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do Rei Jesus, o glorioso, seja no seu coração em mais uma manhã que nós iniciamos na presença dEle. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra e eu acredito que hoje Ele quer mexer no seu coração. Os devocionais dessa semana, a gente está falando sobre recomeçar, sobre se levantar e eu sei que o Senhor te trouxe aqui. Talvez você esteja chegando nesse vídeo pela primeira vez. Alguém te mandou esse link, alguém compartilhou com você essa palavra e você tem passado por dias onde precisa encontrar forças, onde muitas vezes te falta forças. Você precisa encontrar motivação quando o seu coração está cansado. Deus está te dando uma resposta através desse devocional. Eu quero começar orando pela sua vida. Mas antes eu quero te pedir, se inscreve nesse canal, ative as notificações, clica no gostei, porque todo dia eu estou orando por quem é inscrito. Todo dia eu oro por você que está assistindo e por aqueles que são inscritos. Porque eu acredito que o Senhor tem colocado no meu coração um desejo de compartilhar o pão e alimentar você com Cristo. Eu não estou aqui falando para você de uma religião, mas eu estou te falando de Cristo. Porque somente Cristo tem o que nós precisamos. Somente Jesus pode nos dar aquilo que muitas vezes nós buscamos em tantos outros lugares. Quero orar por ti nesse momento. Fecha os seus olhos. Pai, eu te agradeço. Porque o Senhor trouxe esse homem e essa mulher aqui para ouvir essa palavra. E eles estão vivendo dias onde a paralisia toma conta do coração, onde o medo tira a energia e a coragem das nossas ações. Pai Santo, eu te peço, em teu nome, move a sua doce unção sobre nós. Flui o seu Espírito sobre nós. Que através dessa palavra, o Senhor nos dê clareza, o Senhor nos dê orientação. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza à sua vontade. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Quem pode dizer glória a Deus aí, gente? Aleluia. 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 Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse comigo no livro de Filipenses 3. Deus quer falar com você hoje. Eu quero só dizer que eu estou orando todo dia também pelos seus pedidos de oração. Então deixa o seu pedido de oração aqui embaixo, tá? Deixe seus pedidos de oração aqui. A semana já está quase chegando ao final. Passa voando, né, gente? E no sábado eu peço para vocês compartilharem os testemunhos da semana. Filipenses 3, o verso que iremos ler é o 13. Filipenses 3, 13. Diz assim a palavra: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A gente precisa falar de passado. Não tem como a gente falar de renovo, não tem como a gente falar de se levantar, não tem como a gente falar de erguer a cabeça e olhar para frente se antes a gente não falar de esquecer o que passou. Parar de olhar para trás. Porque muitas vezes a gente não consegue se levantar porque está olhando muito para trás. Sejam os erros, as culpas, as dores, as frustrações, as mágoas, os fracassos. E também até as conquistas antigas, as vitórias do passado. Tudo isso pode nos paralisar.
E Paulo ensina um princípio que é poderoso e que tem poder de trazer força, coragem e ousadia. O segredo é: eu esqueço o que ficou para trás e eu caminho, avanço para aquilo que eu ainda vou viver. Porque eu sei que o que Deus tem preparado para mim na frente é muito maior, poderoso e precioso do que eu já vivi lá atrás. Deus, ele não quer só apagar o nosso passado. Ele não quer simplesmente que a gente pare de olhar para trás. Ele deseja nos conduzir para um futuro novo em Cristo. Um futuro novo de vitória, de realizações. E a gente precisa aprender algumas coisas sobre isso. A primeira delas é: o teu passado não define quem você é. Diga assim comigo, ou melhor, escreva nos comentários, coloca assim, ó: o meu passado não define quem eu sou. Você precisa entender isso, meu irmão, minha irmã. Lá a gente falou isso antes de ontem. Se alguém está em Cristo, lá em 2 Coríntios 5,17 a Bíblia diz isso. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas do passado já foram, tudo se fez novo. A sua identidade não é o que passou, a sua identidade é quem você se tornou em Cristo. E em Cristo você é amado, em Cristo você é aceito, em Cristo você é nova criatura, em Cristo você é vencedor. Não importa quem você foi lá atrás, você nasceu de novo, você ganhou uma nova vida. Não aceite que as suas feridas, não aceite que as suas marcas, não aceite que os seus fracassos e muito menos, jamais aceite que aquilo que os outros fizeram para você determine quem você é. Você é quem Deus diz que você é. Você pode aquilo que Deus diz que você pode. Você vai aonde Deus diz que você vai. Fala amém. Eu creio na palavra. Você precisa aprender a focar no alvo. Lá em Hebreus, capítulo 12, o verso 1 e 2, você vai ver que o escritor de Hebreus, que eu creio que foi o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: deixemos todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E vou te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, não tem como correr olhando para trás. Para você correr, você precisa olhar para frente. Você sabia que a maioria dos acidentes de trânsito acontece num raio de 5 quilômetros de proximidade da casa das pessoas? É incrível isso, né? Porque as pessoas, quando estão chegando em casa, elas diminuem a velocidade. E elas se distraem com mais facilidade. É claro, quando o carro está numa rodovia de alta velocidade, os acidentes são mais graves, eu concordo. Mas acontece muito menos acidentes. Porque a velocidade traz foco. A velocidade te dá atenção. E avançar exige foco e atenção. Você precisa entender que os teus olhos, o teu foco, a tua atenção precisa estar em Jesus. É Jesus que faz você olhar para frente. É claro que às vezes o passado vai vir te assediar. O pecado vem te assediar. Mas você precisa continuar olhando para Jesus. A gente tem que parar de olhar para o retrovisor da vida. A gente tem que parar de ficar olhando para aquilo que passou, para aquilo que aconteceu. A gente precisa crer que Jesus nos salvou, nos tirou do lamaçal, nos chamou de filho e tem para nós preparado um futuro abundante, cheio de vida, de plenitude e de unção. Fala assim comigo: o Senhor tem uma vida plena me esperando. Escreve nos comentários: o Senhor tem vida plena para mim. Essa semana eu estou falando muito sobre isso. Isso é uma escolha diária. Você tem que escolher todo dia avançar. Você tem que escolher todo dia olhar para frente. Você tem que escolher todo dia esquecer o passado. Você precisa escolher todos os dias escolher. Lá em Josué capítulo 1, o versículo 9 diz assim, ó: não te mandei eu? Seja forte e corajoso.
Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Todo dia você tem que escolher isso e crer que o Senhor é aquele que te chama. O Senhor é aquele que te escolheu. O Senhor é aquele que está com você aonde você for. E todo dia Ele vai estar ao seu lado para te ajudar a ter uma postura correta. Ele estará todos os dias ao seu lado, te ajudando a levantar. Todo dia é uma oportunidade de recomeçar. Você precisa escolher hoje. Parar de olhar para trás. Se levantar, viver um renovo. É entender que o passado não te define. É escolher não olhar mais para o retrovisor da vida e avançar em direção a Cristo, crendo que Ele tem o melhor para você. Você pode falar amém? Quero pedir para você escrever aqui embaixo a frase do dia. A frase do dia é, escreve assim, ó: eu deixo o passado para trás e avanço para o novo de Deus. Escreve isso. Eu deixo o passado para trás e avanço para o novo de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. A gente vai orar agora, vamos encerrar, mas eu quero te pedir. Você vai pegar o link dessa palavra. Se você foi abençoado, se você não foi, tudo bem. Mas se você foi abençoado, eu te peço, me ajuda a abençoar mais pessoas. Pega o link dessa palavra e manda para 5 pessoas. 5. 5 que você ainda não mandou, mas não só manda o link. Escreve um texto com aquilo que Deus falou no teu coração e diz para eles, olha, assiste essa palavra que você vai ser abençoado, igual eu fui. Você pode me ajudar? Se de fato você puder me ajudar, escreve aqui nos comentários. Conta comigo, pastor. Para eu saber que você está comigo, que eu tô com vocês. Tô orando por vocês. Vamos encerrar fazendo isso, orando juntos? Repete comigo uma oração, fecha os teus olhos. Fala assim comigo: obrigado, Jesus, porque o meu passado foi apagado e eu ganhei uma nova vida. Me ensina, Senhor, a abandonar o que ficou para trás, a não ficar preso a tudo o que aconteceu. Me ensina, Senhor, a avançar, a prosseguir todos os dias para o alvo, para tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Me dá coragem para romper, para crescer, para permanecer firme e focado em Ti. O Senhor é o autor e consumador da minha fé. E é em Seu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos encerrar aqui. Mais uma vez eu te peço. Pega o link dessa palavra e manda para pelo menos 5 pessoas. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E saiba. Deus tem vida plena para nós. Amém? Amanhã estaremos juntos, se o Senhor permitir. Fica na paz. Tchau, tchau.